noite. Que o Mestre Jesus nos auxilie para que possamos compreender um pouco dos ensinamentos dele. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre pensamentos, autoobsessão e enfermidades. Os espíritos que já nos trouxeram vários ensinamentos do mundo espiritual, principalmente André Luiz, ele nos fala que no plano espiritual tudo é plasmado com o pensamento. Aquilo que aqui nós fazemos com as nossas mãos, no plano espiritual é feito com a mente, com os pensamentos. Então é plasmado as construções, os alimentos, as roupas, até a própria fisionomia dos espíritos que querem remoçar ou voltar a ter a aparência de uma outra encarnação. E aí nós podemos nos questionar, e no plano espiritual? Nós sabemos que para construir as coisas nós utilizamos as nossas mãos. Porém, nada é feito se antes não nascer a ideia, o pensamento, o projeto. Então, também, quando estamos encarnados no plano espiritual, tanto quanto no plano material, tudo nasce na nossa mente. E do que nós estamos alimentando a nossa mente? Que tipo de pensamentos nós estamos nutrindo? Será que a gente tem colocado boas ideias, bons pensamentos? Quais são os quadros mentais que nós formamos no nosso dia a dia? A nossa mente, ela grava e executa tudo que lhe chega através dos nossos sentidos. Então, tudo que a gente vê vai diretamente para a nossa mente e ela registra e aí envia alguma reação. O que os outros falam, o que os outros fazem, tudo a gente registra na nossa mente. E as palavras também, tanto as nossas, que são oriundas da nossa mente, como as dos nossos irmãos que estão perto. Assim também são os pensamentos. Apesar da gente não ter a capacidade, quer dizer, tem pessoas que têm essa sensibilidade de captar as ondas mentais daqueles que estão próximos, às vezes até alguns pensamentos, a maioria de nós não tem essa capacidade em estado consciente. Mas todos nós assimilamos também os pensamentos daqueles que estão próximos, que estão na nossa convivência. Se a gente parar para perceber o nosso comportamento em determinadas situações, em determinados locais, com determinadas pessoas, a gente vai perceber que a nossa reação é diferente. Quantas vezes a gente chega em determinado ambiente e sente arrepios, sente um mal-estar, sente um cansaço, às vezes dor de cabeça, e a gente não entende o porquê. Simplesmente chegou naquele ambiente e sentiu aquele mal-estar. Ou às vezes a gente tem aquela sensação de perigo, de ansiedade, e olha em volta e não percebe nada, não tem nada de diferente. Isso são o quê? Nós captando a energia daquele ambiente, e é através da nossa mente. Então, apesar da gente não ter essa consciência, nós também captamos os pensamentos das pessoas que estão à nossa volta, assim como eles também captam os nossos. Quantas vezes tem pessoas que antipatizam com a gente sem motivo nenhum? A gente acha que é sem motivo. Às vezes é um pensamento que a gente emitiu próximo daquela pessoa. Às vezes é sentimento que a gente sentiu quando estava próximo dela e ela conseguiu captar essa energia. Às vezes
São reencontros de outras encarnações, de pessoas que se reencontraram naquele momento e tiveram algum problema, alguma desavença. Então, assim como a gente gera pensamentos, energia para os outros, nós também absorvemos. E aí a gente se pergunta, como a gente está influenciando os que estão à nossa volta, com a nossa mente? E como estamos sendo influenciados por esses pensamentos? Nós sabemos que somos energia condensada. Nosso espírito é energia que está dentro de uma forma que é o nosso perispírito, que deu forma ao nosso corpo físico. Então, por sermos energia, e os outros também o são, a gente interage. E aí tudo é administrado pela nossa mente. E o que acontece com a gente, de acordo com os pensamentos que estamos emitindo? Muitas vezes a gente acha que, por ninguém conseguir, ou a maioria não conseguir ler os nossos pensamentos, eles são privados. Mas não são. Nós sabemos que os espíritos que nos cercam conseguem ler nossos pensamentos. Aliás, os nossos pensamentos para o plano espiritual, às vezes são gritos, não são nem sussurros, são gritos, de tão fácil que eles captam. Então, quando a gente está em estado de vigilância, de sentimentos, pensamentos e palavras, nós conseguimos estabelecer uma sintonia que permite que absorvemos energias salutares, equilibradas. E essas energias, ela reforça o nosso bem-estar físico, psíquico e espiritual. E aí a gente pode se analisar quando a gente está num ambiente harmônico com pessoas que a gente tem afinidade. Como a gente se sente bem? Quando a gente faz uma reunião com amigos, com familiares, a gente se sente leve. Quando a gente se reúne com um grupo de amigos, a gente ri, conversa e sai parecendo que remoçamos alguns anos. Então isso é o quê? Eu emiti uma energia boa, porque ninguém se reúne com amigos para um lazer, para ir discutir e brigar. Geralmente a gente vai para se divertir. Então a gente está emitindo uma energia boa, um sentimento bom. E aqueles que estão à nossa volta também estão nessa mesma sintonia. E aí a gente se sente bem quando a gente está nesse grupo. Mas quando é o contrário, quando nós estamos com pensamentos inadequados, sentimentos que não sejam dignos, né, são inferiores, e quando as nossas emoções estão descontroladas, aí tudo isso vai reforçar o nosso desequilíbrio. Não somente o nosso desequilíbrio físico, mas também psíquico e espiritual. E aí é quando a espiritualidade nos fala que a gente baixou o padrão vibratório, a gente baixou a guarda. E o que é que pode acontecer nesses estados? Quando acontece isso, de vez em quando, a gente se recupera rápido. É natural que a gente tenha algumas desarmonias, seja com aqueles que nos rodeiam, com o local do trabalho, às vezes no trânsito. Existem coisas que acontecem que a gente não fica satisfeito. Mas se a gente consegue vivenciar aquele momento e logo recuperar o nosso equilíbrio, isso não abala nem o nosso estado físico, psíquico, nem espiritual. Nós vamos continuar no mesmo padrão vibratório. Mas, quando acontecem determinados fatos na nossa vida que nos causam uma desarmonia e a gente não consegue se reequilibrar logo, e toda vez que a gente recorda este fato, a gente se desarmoniza de novo, aquilo ali, ao longo do tempo, pode nos trazer problemas físicos, psíquicos e espirituais. O físico, trazer
desenvolver enfermidades. Os psíquicos, a gente começa a desenvolver síndromes que precisam de tratamento com psicólogos, analistas ou psiquiatras. E o espiritual seria atrair irmãos que estão na mesma faixa que a nossa. Nós espíritas, principalmente, costumamos culpar sempre os nossos irmãos desencarnados como perturbadores da nossa paz. Então, são os obsessores. E devemos lembrar que ninguém atrai espírito que esteja numa faixa diferente de padrão vibratório. Então, se esses que a gente acha que estão nos importunando chegam próximos de nós a ponto de nos influenciar, somos nós que estamos com o nosso padrão vibratório na mesma faixa dele. Eles não sobem o padrão vibratório para poder nos obsidiar. Agora nós baixamos o nosso e abrimos a guarda. Então, os nossos pensamentos geram consequências físicas e espirituais. Mas o que é a auto-obsessão? Aqui a gente falou da obsessão, que é um tema que a gente comenta muito nas casas espíritas. Nós espíritas temos muito hábito de falar sobre a obsessão. Mas e a auto-obsessão? Nem sempre os nossos problemas de perturbação são causados por irmãos que estão próximos de nós. Infelizmente, na grande maioria das vezes, somos nós mesmos que nos obsidiamos. Então, a auto-obsessão, ele ocorre quando a gente faz o papel de obsessor e obsidiado. E às vezes esse papel está tão bem feito que a gente tem certeza que tem um irmão nosso nos perturbando. E às vezes a gente vê chegar na casa espírita pessoas, às vezes familiares que trazem, dizendo que a pessoa está passando por um processo obsessivo sério, que está com problemas, que já foi psicólogo, psiquiatra e não resolveu, e aí indicaram a casa espírita. E quando a gente ouve essas pessoas, que elas contam o seu relato, os seus problemas, os seus sentimentos, algumas vezes a gente já consegue perceber que não tem nenhum irmão por trás causando uma obsessão, que na realidade é um processo auto-obsessivo. Quando a gente está nesse processo de auto-obsessão, a gente fica prisioneiros dos nossos pensamentos negativos e pessimistas. Então, aquelas pessoas que enxergam primeiro o lado negativo das coisas, que o que quer que lhe aconteça, ela nunca vai enxergar algo positivo daquela situação, ela está iniciando um processo de auto-obsessão, porque ela mesma é quem atrai aqueles problemas para ela. E quando o problema é real, porque todos nós passamos por dificuldades, por problemas em várias áreas das nossas vidas, essas pessoas elas intensificam. Não basta ocorrer o problema, elas têm que aumentar. Aqui, acredito que todos já foram ao consultório médico. E já deve ter conversado com pessoas quando estão no médico. Às vezes a pessoa se aproxima e aí pergunta qual é o problema que veio. Aí, quando a gente relata o nosso problema, ela faz o relato dela, mas ela já começa. O meu é pior. O meu problema é maior. E essas pessoas, elas conseguem realmente transformar o problema dela num peso muito maior do que o que realmente ele é. E nesse processo, se a gente somar os anos todos de vida, em que ela iniciou esse processo de
aumentar, intensificar os seus problemas, suas dores, ela já entrou no processo de auto-obsessão. Existem também aqueles pessimistas. E basta você perguntar como está, vou indo, sei lá, Deus é quem sabe. Dificilmente a pessoa vai dizer que está bem, que está saudável. Dificilmente você vê essas pessoas agradecerem. Então, pessoas que têm o hábito de enxergar sempre o lado negativo das coisas, de ser pessimista, elas terminam entrando no processo de auto-obsessão que tanto adoece a si própria como aqueles que estão à sua volta. Quem convive com pessoas extremamente negativas, e aqui não é aquelas negativas do dia a dia, às vezes um pessimismo diante de um quadro de dificuldade grande que a gente passa, sabe como é. Aquelas pessoas que, se você der bom dia, ela vai dizer, no final do dia eu digo se foi bom. Ela não tem aquele sentimento positivo de já iniciar o dia feliz ou pedindo a Deus que lhe dê saúde, que lhe dê paz, que lhe dê segurança. Elas já acordam reclamando, já pensando no pior, muitas vezes emendando os problemas do dia anterior, ela já levanta dando continuidade às coisas ruins. E essas pessoas, elas não conseguem enxergar o lado positivo da vida, das coisas. Muitas vezes, se fizer uma retrospectiva na vida dessas pessoas, elas tinham boa saúde, têm um corpo perfeitamente equilibrado e foi causando seus problemas ao longo das décadas pelo seu modo de pensar, de sentir. Então, o processo auto-obsessivo, ele se inicia dos sentimentos que nós nutrimos. Às vezes, sentimento de culpa, remorso. Algumas pessoas já trazem esses sentimentos de encarnações anteriores, encarnações onde elas causaram problemas a outros, e aí isso marcou a sua mente, o seu espírito, e ao reencarnar, ela já nasce com esse lado sombrio na sua vida. Às vezes são crianças que você percebe que elas já têm um comportamento depressivo. E hoje nós temos visto muito isso. Crianças em psicólogos fazendo terapias. Coisa diferente da maioria dos que aqui se encontram, né? A gente, quando era criança, o único problema que a gente tinha era o joelho ralado, às vezes picada de inseto, de abelha que a gente ia mexer, era correr demais na rua, eu sou de uma época que a gente podia brincar na porta. Hoje, a falta de segurança é tão grande que a gente termina super protegendo e aprisionando nossas crianças e trazendo a bagagem espiritual dela com mais as pressões que a gente passa no nosso dia a dia, elas terminam desenvolvendo problemas muito cedo. E hoje é comum criança ir para o psicólogo. E não são só aquelas que vão porque são hiperativas ou são muito sapecas. São crianças que estão com problemas mesmo psicológicos. Criança com depressão. Onde que a gente viu isso há 50 anos atrás? Era uma coisa muito rara, uma criança vir com esses problemas. E aí a gente pergunta, será que aqueles espíritos que reencarnaram há 50, 100 anos atrás não tinham problemas de outras encarnações? Ou somos nós, a nossa geração, a geração dos que estão vindo agora que tem mais problemas? E aí a gente vê que não é somente isso. Há 50, 100 anos atrás, todo mundo tinha que trabalhar, todo mundo tinha que se ocupar para sobreviver. Nós não tínhamos, as gerações antigas não tinham essas facilidades que a gente tem hoje. Então, devido a tantas facilidades que a vida moderna nos trouxe, o ser humano ainda não soube aproveitar e valorizar. Parece que a gente nutre aquela culpa ainda da época de Adão e Eva. Eu mereço ser infeliz, eu mereço sofrer. E aí,
as próprias pessoas já têm essa tendência para a auto-obsessão, que é como se fosse uma espécie de autopunição, e na maioria das vezes de forma inconsciente. Às vezes a gente está se automutilando, se autopunindo, sem saber. A gente tem aquele comportamento e não percebe. Quantas pessoas têm esse comportamento extremamente negativo e não percebe que o tem? Acha que é normal, natural, de viver o tempo inteiro pensando de forma negativa, emitindo opiniões negativas. E aí, existem alguns hábitos da nossa mente que eles são responsáveis por desestruturar o nosso físico e o nosso emocional. E são coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, tem pessoas que sofrem de tédio. Quantas vezes a gente já ouviu a pessoa falar, poxa, eu estou num tédio, estou insatisfeita. E aí, pesquisando sobre isso, na visão espírita, eles nos falam que tédio é resultado da ociosidade da mente acomodada e preguiçosa. E aí a gente, poxa, eu já senti tédio na minha vida, então minha mente estava acomodada e preguiçosa. E isso não quer dizer que a pessoa seja preguiçosa. Aqui ele está falando da mente. Tem pessoas que trabalham muito, às vezes até chega ao final do dia exausta, mas é um trabalho físico. E o tédio não é a falta do que fazer fisicamente. O tédio nasce na mente. Então, quando as pessoas começam a sentir tédio, é sinal de que sua mente não está criando, não está sendo nutrida, porque todo o nosso corpo precisa estar em movimento, não é só o físico. A gente vê as pessoas cuidarem muito do corpo, academias, cirurgias, vários tipos de tratamentos estéticos para manter o corpo bonito e saudável. Mas e a mente? A gente não costuma muito se preocupar com a nossa mente. A gente segue rotinas na nossa vida e esquece que a mente também precisa ser estimulada. Porque senão, com o tempo, a gente realmente está sentindo tédio. Porque a vida fica uma rotina constante. E ele fala mais. O tédio é responsável por neuroses estranhas e depressivas. Então, se a pessoa começa no processo de tédio e nada faz, se acomodando a ele, com o tempo começa a desenvolver certas neuroses, certos comportamentos e pode entrar num processo depressivo. Porque olha a sua volta e não tem nada novo, não tem nada interessante. É tudo igual. E às vezes quem está de fora simplesmente vai olhar e fala, não entendo por que aquela pessoa reclama da vida. Tem tudo. Às vezes muito mais do que muitas pessoas têm e vive a reclamar de tédio. Eles falam também que a pessoa que está nesse estado de tédio, ela transfere responsabilidade e ações para os outros, deixando-se sucumbir na amargura quando não se envenena pela revolta contra tudo e tudo. Então a gente tem que acender esse sinal de alerta. Eu estou entediado, minha vida está uma rotina, nada muda, tudo igual, sempre. É um sinal. Vamos começar a verificar o que a gente pode fazer de diferente. E às vezes são coisas simples, que não custa nada. Mudar um pouco a rotina, sair, conversar, assistir algo diferente, manter grupos de amigos, conversar com pessoas. Isso quebra aquela rotina e faz com que a nossa mente comece a trabalhar. Outro, que aqui eles nos falam, eu peguei só poucas coisas, é o ciúme. Muitas vezes a gente acha que o ciúme é algo de quem ama muito e cuida do ser amado. E quem está de fora sabe que os ciúmes não é isso. Outros acham que é falta de confiança na pessoa. Também não.
É um sentimento que a gente nutre por algum motivo que quem sente acha que é uma coisa justa e correta. E eles falam que o ciúme fomenta acontecimentos que gostaria que se realizasse a fim de atormentar-se e atormentar, aprisionando e perseguindo sua vítima. Então, quem convive com pessoas ciumentas, aqueles que são extremos, né? Porque tem pessoas que têm ciúme até da roupa que o outro veste, né? Então, sabe como isso é uma tortura, tanto para quem sente como para com a vítima. E o ciumento, ele enxerga o que não existe, mas torce que passe a existir, que aconteça, só para ele dizer, eu tinha razão. Mas tinha razão do sofrimento que ele está sentindo e que está causando. Então, é um distúrbio na mente que a gente sente, quem tem ciúmes, onde a gente quer que o pior aconteça, para justificar aquele sofrimento que muitas vezes é insano. Então, o ciúmes causa desequilíbrio. E aí, depois de muito tempo, a pessoa tendo aquele sentimento, ela começa a ver o que não existe, escutar o que ninguém disse e sentir coisas que só ela compreende. E geralmente, quando não há uma forma de parar com aquilo, a pessoa começa a se desarmonizar. E quem está passando por essa situação, convivendo com a pessoa nesse estado, fica totalmente desequilibrado também. E aí afeta a saúde. Outro comportamento seria a violência e o ódio. E aqui não somente a violência no sentido de partir para a ação, mas a violência que às vezes a gente nutre nos nossos pensamentos. Quantas vezes a gente assiste determinadas cenas na televisão ou escuta determinadas histórias e a gente se desequilibra de tal forma que a gente não se reconhece e não é conosco. Então, são sentimentos que estão em nós, na nossa mente, que a gente está desenvolvendo e que aquilo abala todo o nosso sistema nervoso, o nosso equilíbrio, a nossa saúde. E a espiritualidade diz que é um distúrbio emocional que devora o ser, que o acomoda, e dispara dardos nas usinas das emoções, gerando vírus perigosos que se instalam no organismo adoecendo. Quem nutre ódio, ressentimentos profundos, mágoas, que não conseguiu administrar, depois de alguns anos, isso vai desenvolver uma enfermidade. Muitos cânceres é causado justamente pelo sentimento de ódio que a pessoa nutre durante anos na sua vida. Tem traumas que a gente passa na adolescência, na infância, que a gente não consegue se livrar. Daí a necessidade de procurarmos terapeutas, psicólogos ou psiquiatras, seja lá o que possa nos auxiliar. Porque se a gente não se livrar desse fardo pesado, porque geralmente os traumas geram sentimentos e não são bons. É medo, ódio, revolta, mágoa, ressentimento. E se a gente deixa que aquele sentimento fique em nós durante décadas, com certeza nós vamos desenvolver uma enfermidade. E aí a gente se pergunta, e onde é que ficam armazenados esses sentimentos? Na mente. A gente às vezes diz que sentiu com o coração. Sim, nós sentimos com o coração, mas se a mente não enviar aquela informação, o coração não sente. Ninguém sente nada se não pensar naquela situação, naquele momento, naquela pessoa. A gente não sente. É necessário que a mente envie essa informação. Outro item que
a gente pesquisou foi sobre a queixa, as reclamações. E esse é quase comum de todos nós. Raríssimas são as pessoas que não vivem reclamando de alguma coisa, queixando-se de algo. E ele fala uma coisa que a gente não gostaria de ouvir, né? Que a queixa é desrespeito ao trabalho e aos valores alheios, sempre pronta a censurar e a fiscalizar os outros, lamentando-se. Gera vapores tóxicos que envenenam a própria pessoa e quem está próximo. E aí a gente, se por um momento a gente se colocar na situação do outro, daquele que está ouvindo as nossas queixas e as nossas reclamações, a gente vai perceber que realmente é desagradável. Quantas vezes a pessoa faz um trabalho, faz alguma coisa e o outro chega e em vez de dar um elogio ou pelo menos ficar calado se não gostou, já entra com a reclamação, com a queixa. Isso todos nós passamos. Quem nunca recebeu uma reclamação de algo que tenha feito? E às vezes a pessoa faz com tanta expectativa, às vezes com tanto carinho, achando que vai agradar e o outro já entra reclamando, queixando. E o que é que gera na hora? Quando a gente é o autor da queixa, aquilo desestrutura a gente, porque quando a gente vai reclamar de algo, a gente já não gostou. Então a gente já gerou aquele sentimento em nós. É ruim, não gostei, não era do jeito que eu queria, não era como eu faço. Quando é o outro que recebe, ele já desenvolve em si aquele sentimento de mágoa. Eu fiz, achei que estava bom, que era o correto, que era dessa forma, e o outro chega e desarma, às vezes até aquela alegria que a pessoa fez determinada coisa. Então, a queixa, ela cria um ambiente de mágoa, de raiva, de ressentimento dos dois lados. De quem faz a queixa, porque está sentindo algo, porque não gostou, e de quem recebe. E é um costume que a maioria de nós tem no nosso dia a dia. Reclamar do outro, queixar-se da atitude do outro, do comportamento, dos afazeres do outro. E como ele diz, é falta de respeito. E a gente não enxerga desse jeito. A gente diz, não, mas não era para ser assim, não era para ser feito dessa forma, eu queria que fosse assim, não está muito bom. A gente justifica as nossas queixas constantes porque a gente está certo. É essa a nossa opinião. Então, quando a gente está nessa postura de que eu estou certo, eu sei como é que deve ser feito, qual é a melhor maneira, ou então eu devo ser agradado. Quantas vezes a gente está nessa posição, achando que o outro tem o dever de fazer o melhor possível para me agradar? Porque quando a gente está reclamando do outro, queixando-se do outro, a gente está dizendo, você não fez tão bem como eu esperava. E isso gera uma energia ruim naquele ambiente. Outro item que ele fala são os pensamentos viciosos e pessimistas, como a gente falou anteriormente. Então, esses pensamentos, eles geram vírus. Devemos ter muito cuidado com pensamentos pessimistas no nosso dia a dia. Eles são capazes de gerar vírus, larvas, que se alojam no núcleo das nossas células, se espalham pela nossa corrente sanguínea, interferindo na nossa imunidade e dando surgimento a enfermidades graves. Então, as pessoas que têm pensamentos viciosos no padrão inferior e pessimismo têm que começar a se vigiar, porque isso ao longo do tempo desenvolve enfermidades. Quando a gente nutre determinado tipo de pensamento por um tempo longo, vai ter uma consequência. Tem pessoas que vivem o tempo todo sorrindo. Aconteça o que acontecer, ela encontra um motivo para rir.
Às vezes até de algo não bom, uma pessoa dá uma topada, cai no chão, ela se esborracha de rir. Eu lembro que tinha um quadro, acho que era no Faustão, as pegadinhas, que só tinha miséria dos outros. Eram pessoas caindo, se arrebentando, eram as pessoas que às vezes iam num balanço, o balanço quebrava, ia mergulhar e caía. As pessoas riam com a desgraça alheia. Então, se consegue rir de uma pessoa se machucando, se arrebentando, imagine de coisas alegres. Então, são pessoas que têm um senso de humor, às vezes até um pouco exagerado. Mas isso é muito melhor do que aquelas que não têm senso de humor. E não é daquelas pessoas que demoram a entender a piada, porque tem pessoas que têm uma certa dificuldade de entender o assunto e vai rir depois. Mas são daquelas pessoas que não acham graça em nada. O pessimista é assim. Você pode mostrar para ele o que for, contar a situação que for, que você não arranca uma gargalhada dele, o máximo um sorrisinho para mostrar educação. Mas não vê aquelas gargalhadas. E nós precisamos dar gargalhada, a gente precisa rir, a gente precisa se descontrair. Porque se a gente ficar muito tempo com aqueles pensamentos pessimistas nutrindo aqueles sentimentos pesados em nós, vamos desenvolver problemas de saúde. E os principais que a gente desenvolve com esses sentimentos pessimistas são os problemas da área cardíaca. O nosso coração sofre muito com os pensamentos que a gente nutre. Quando a gente está, às vezes, em estado de ansiedade, preocupação, a gente costuma sentir, às vezes, até falta de ar, insônia, mal-estar, tontura, porque o coração está sob pressão. Todos os órgãos do nosso corpo sofrem influência da nossa mente, seja positiva, seja negativa. E isso quem pode administrar somos nós mesmos. E como é que a gente vence essa tentação dos pensamentos infelizes e inferiores? Como é que a gente vai administrar isso para não adoecer, não entrar num processo de auto-obsessão? Como a gente viu, tudo está centralizado na nossa mente. Nós não precisamos desencarnar para poder projetar as coisas que a gente quer. Não só no plano espiritual, mas também no plano físico. Tudo é coordenado pelo pensamento. Quem dirige a nossa vida é a nossa mente. Nós somos aquilo que pensamos. E o que nós estamos pensando no nosso dia a dia? Hoje, o que mais ocupou a nossa mente? Foram coisas boas, pensamentos positivos, planos, projetos, ideias felizes, sentimentos bons? Ou a gente ficou remoendo os problemas, dificuldades, as dores, os infortúnios, as desavenças, remoendo às vezes situações que já ocorreram muito tempo atrás? Já notou como a gente é capaz de lembrar de uma mágoa, de um ressentimento, de algo que nos aconteceu na adolescência ruim? E os bons? O que a gente recorda de coisas boas? Às vezes tem que ser uma coisa muito grande para a gente relembrar. O nascimento de um filho, o casamento, o primeiro amor, algo que realmente marque muito. Mas se quando a gente era adolescente, alguém disse uma frase que nos ofendeu, esta fica marcada na nossa mente a vida toda. E aí a gente percebe como nós nutrimos pensamentos pessimistas, sentimentos negativos. Até parece que a gente vive o tempo todo se sabotando, que a gente não tem direito a ser feliz, ser amado, ser aceito. E somos nós mesmos. Por isso que esse processo de auto-obsessão, ele tem a ver muito com a nossa vida. A gente não entra num processo auto-obsessivo de uma hora para outra. Não é porque me aconteceu algo ruim hoje, que eu estou há algum tempo num estado depressivo, de tristeza, de mágoas, que eu entrei num processo auto-obsessivo. Não.
Os processos autoobsessivos começam, às vezes, décadas atrás. É aquele pensamento constante, é aquele monoideísmo o tempo e todo de coisas ruins e negativas. Tem pessoas que têm aquele sentimento de que é perseguida, que as pessoas estão o tempo todo lhe vigiando, cuidando da sua vida, do que ela faz, do que ela pensa, do que ela tem. Tem pessoas que não aceitam em si próprio determinados defeitos e acusam os outros. Tem pessoas que têm inveja e ela transforma aquilo como se o outro é que sentisse inveja dela em tudo. Todo mundo que fala, que olha, que pensa perto dela está lhe criticando, tem inveja do que ela tem. E na realidade são pessoas que são extremamente apegadas às coisas materiais, que querem ter cada vez mais e mais e acham que o outro está atrapalhando a sua vida. Está de olho, a gente costuma dizer, né, olho grosso em cima das minhas coisas. Não tem ninguém de olho grosso. A pessoa pode ter o sentimento dela, de inveja, de ressentimento, mas se eu estou numa faixa vibratória diferente, isso não me atinge. Quantas vezes a gente está tão bem que nem percebe, às vezes, até uma frase, uma palavra, uma indireta que fala o nosso respeito. Então, a gente está bem demais para descer do nosso padrão, para estar dando atenção ao outro. E às vezes acontece o contrário. A gente está num padrão tão baixo, numa situação tão pesada, que o outro não disse nada, só olhou. E a gente já diz, olha, ali estava falando de mim, está pensando ruim de mim, está me criticando, está me acusando de algo. E aí a gente percebe que, como estiver a minha mente, é como eu estou naquele momento. Aquilo que eu estou alimentando, nutrindo, é que vai determinar o meu comportamento, a minha saúde, o meu estado físico, psíquico e emocional. E imagine isso durante décadas. E para vencer esses pensamentos, eu peguei um texto muito interessante de Divaldo Franco, do livro Momentos de Felicidade, o item 5, de psicografia de Joana de Ângeles. E ele nos fala o seguinte: o pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Não é o corpo que pensa, é o espírito. O corpo é uma roupa que nos envolve e que faz aquilo que nós, espíritos, determinamos. O pensamento é força. Por isso, atua de acordo com a direção e a intensidade e o significado próprios. Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Quantas vezes a gente tem medo de que algo nos aconteça e não percebe que a gente passa, às vezes, a vida toda vivendo aquele medo, gerando ansiedade, desequilíbrio, desarmonia e enfermidades por medo de algo que não chegou a acontecer. Ele diz: se dás atenção ao pessimismo, tornas-te incapaz de realizações ditosas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercados de temores e problemas. E isso a gente tem vivido muito isso. O medo, a insegurança, medo de ser assaltado, de que aconteça um desastre, de perder um ente querido, de ficar doente, né? A gente passou agora essa fase agora da Covid, criou pânico nas pessoas. E aí o que aconteceu? A gente ficou quase 2 anos cercado de temores. Muitos de nós ainda não conseguiu se livrar desse medo. Medo de ficar doente, medo de desencarnar. Eu acho que pela primeira vez a grande maioria da população sentiu-se próximo ao desencarne e aí percebeu como não estamos preparados para isso. Apesar da gente ter a certeza que esse dia vai chegar. Isso são medos. E ele fala mais: se agasalhas as ideias enfermiças, perderás a dádiva da saúde. Quanto mais a gente pensa na doença, mais a gente adoece, mais a gente fragiliza o nosso corpo, porque ele necessita dos comandos positivos da mente para poder trabalhar de forma correta.
Se eu fico o tempo todo dizendo para as minhas células, cuidado, você pode ficar doente, você vai ficar doente, cuidado com o vírus, cuidado onde você está, com o ambiente, não toma água gelada, não faça isso. Eu estou criando uma desarmonia no meu organismo, de tanto medo, de tanto pensar em doença. E ele segue dizendo: vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu pensamento é o gerador das tuas ações e estas as modeladoras da tua vida. Pensando na necessidade de ascensão, os heróis, os cientistas, os mártires, os educadores e os santos edificaram um mundo melhor, que ainda não alcançou o seu ápice, porque tu e outros ainda não vos convencestes de pensar bem, agindo melhor, para conquistardes a vitória sobre as paixões, a dor e a infelicidade. Então, se a gente ainda não está no mundo que a gente deseja, se a gente ainda não tem o equilíbrio que a gente gostaria, a saúde que a gente gostaria de ter, somos nós mesmos o construtor da nossa infelicidade. E para que a gente consiga mudar isso, basta 3 coisas: trabalhar no bem e em nós mesmos, amar e ter disciplina. Se a gente conseguisse fazer essas 3 coisas no nosso dia a dia, fazendo um dia de cada vez, a gente só iria adoecer quando o nosso organismo tivesse uma determinada idade em que todos os órgãos começam a enfraquecer. Se a gente ocupasse a nossa mente com trabalhos no bem, para o próximo e para nós mesmos, nós não teríamos quase nenhum desses problemas que hoje é comum. Os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, os analistas estão com a agenda cheia, porque a nossa mente ainda está vazia. Vazia de sonhos, de projetos, de planos, seja para o presente, seja para o futuro. Porque a gente ocupou a nossa mente com medos, com angústias, com infelicidade, com culpas, com remorso. Se a gente começasse a trabalhar mais e pensar menos na dor, no sofrimento, a gente estaria bem melhor. Se a gente olhasse o outro e sentisse por ele o que gostaríamos que ele sentisse por nós, mesmo que ainda não seja o amor do Cristo, porque nós ainda não estamos nesse estágio, mas pelo menos o amor que a gente sente por um pai, por um irmão, por um filho, nós conseguíssemos olhar a maioria dos que nos cercam com esse sentimento, o nosso coração não estaria agitado, ansioso, sofrendo, estaria em paz, feliz, transbordando. E se nós tivéssemos a disciplina de manter o trabalho, manter os sentimentos, nós estaríamos numa situação que poderíamos dizer no paraíso. Então, para que a gente estabeleça aquilo que a gente quer, comecemos a trabalhar nós mesmos, porque o outro pode até causar sofrimento em nós, mas somos nós que vai dizer a duração desse sofrimento. E vamos pedir ao Mestre Jesus que nos auxilie a trabalhar, amar e ter disciplina, para que um dia a gente transforme o nosso mundo interior e o mundo à nossa volta naquele paraíso que a gente tanto almeja. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre.